Quando morre alguém famoso ou bonito, os buchichos começam. Vai ter festa no IML. Josiane Oliveira é tanatopraxista e revela o que acontece nos bastidores do setor funerário. Redes de necrofilia, fotos de mortos famosos que valem dinheiro e o caso que mudou a lei brasileira, Cristiano Araújo. E no meio de tudo isso, a história de uma criança de 2 anos que chegou toda quebrada, espancada pela própria mãe. A necrofilia, ela na realidade a gente fica sabendo quando é com pessoas, né, conhecidas, quando falece alguém, começam aí uns buchichos do tipo, vai ter festa, né, vai ter festa no IML, usam esse termo, né? Acho que tinha um grupo, não tinha? Que chamava Festa no IML. Foi uma investigação que teve grande aí com esse nome e descobriram-se ali pessoas ligadas à área, né? Claro que a gente sabe que no IML tem muita gente boa, mas tem pessoas que não são tão do bem assim em qualquer lugar, né? Então estavam envolvidos funerárias, agentes funerários, tudo que diz respeito a essa área, onde foi descoberta uma rede de pessoas que gostavam de abusar pessoas falecidas, né? No próprio ato, ou por foto, vídeos. Então, ainda acontece, né? A gente teve um caso agora há pouco tempo de uma moça que o rapaz sempre paquerava ela e olhava ela, uma mulher bonita, e ela veio a óbito e ele foi lá, retirou ela de dentro da sepultura e abusou do corpo dela. Meu pai, desenterrou ela. E sabe o que é pior? Eu ouvi uns áudios da pessoa contando, né? E a pessoa falava assim, mas ela era uma mulher que ela se mostrava muito, do tipo assim, tava botando a culpa... Na morta. A culpa na pessoa morta. Na pessoa morta, né? Então ele foi tentado porque ela em vida fazia isso. E aí ele foi lá, retirou, aparece a sepultura aberta, o corpo dela no chão, despido, já em estado de putrefação, né? E ele abusou dela, como foi o caso da senhora. Josiane revela uma expressão usada no meio funerário. Vai ter festa no IML. Uma investigação descobriu rede de necrofilia envolvendo agentes funerários, funcionários de IML e funerárias que abusavam de corpos e compartilhavam fotos e vídeos. Quando morre alguém famoso ou bonito, os buchichos começam. De uma senhorinha que faleceu, tinha 7 dias de sepultada. Putz. Uma senhora que faleceu de CA, ela tinha câncer, e você tem que ver a filha dela contando, que coisa dolorosa. Porque um louco chegou num bar e falou, os colegas falaram pra ele, eu duvido você ir lá e fazer isso. E ele foi. E o dono do bar falou que ele chegou num odor horroroso. Quando ele voltou? Quando ele voltou, ele foi lá, fez o ato, praticou o ato, voltou. E o pessoal ali naquela festa, você fez mesmo, você fui. E disse que foi 2 com ele pra ser testemunha que ele iria cumprir aquilo ali que ele prometeu. E quando ele voltou com esse odor. O dono do bar ouviu ele falando, chamou a polícia. E ele confessou. E ele deu detalhes do que ele fez ali. Então é uma coisa assim horrorosa, isso sabe? Virou mas notícia, que existe. Né? Muito. Virou notícia, né? Virou. Popularizou, né? Virou. E você falou de pessoas famosas, tem que tomar mais cuidado isso. Josiane cita 2 casos. Homem desenterrou corpo em putrefação de mulher que ele paquerava e abusou. Depois culpou ela por se mostrar em vida. Outro caso. Senhora com câncer, 7 dias sepultada. Violada por homem que aceitou o desafio de bar. Voltou com odor horrível e confessou tudo. Foram 2 amigos como testemunhas. Você falou de pessoas famosas, tem que tomar mais cuidado com isso ainda, né? Porque deve ter um mercado que deve ser valioso até isso. Nossa. Né? De fotos, de cara, vídeos. sim. Você lembra do Marilyn Monroe foi fotografada, né? É? Foi fotografada e fala assim, necrofilia. Que o corpo dela ficou horas desaparecido. Tem Fala assim, necrofilia. Evita Peron também. Evita né? sofreu Evita todos os crimes. Evita sumiu e voltava. É um caso absurdo, assim. A Evita, ela foi abusada, né? Várias vezes por várias pessoas. Ela sofreu necrofilia, necromancia, né? Porque a nova esposa de Juan Perón, ela queria ter aquele carisma que a Evita tinha, né? E contam que ela ficou um tempo em poder do corpo da Evita e ela colocava a boca dela na boca da Evita para puxar o ar. Abraçada, ela ficava abraçada nua, né? Isso, tem umas coisas assim, pra pegar, ela queria pegar essa questão da Evita ser tão adorada, né? Essa essência, e ela colocava a boca ali, e Evita foi embalsamada, e foi um embalsamamento maravilhoso que fizeram nela, porque ela ficou intacta. Mas você vê que
Se a gente pode falar, é uma doença da pessoa imaginar um negócio desse. Primeiro, ter tesão num cadáver. E você falou da questão dos famosos, Vilela. A gente teve aqui no Brasil, né? Vários casos, assim, que a gente teve o Cristiano Araújo. Josiane conta o caso de Evita Peron. Corpo desapareceu e voltou várias vezes. Sofreu necrofilia e necromancia por diversas pessoas. A nova esposa de Peron ficava abraçada nua com o corpo e colocava a boca na dela para absorver o carisma. O embalsamamento foi tão bom que o corpo ficou intacto por décadas. Vários casos, assim, que a gente teve o Cristiano Araújo, que pra mim foi o pior de todos. Você lembra desse? O Cristiano foi o que marcou a minha profissão, né? E talvez tenha... Era um sertanejo, né? Tenha me impulsionado um pouco com relação a isso. Porque o Cristiano, ele sofreu o crime de vilipêndio de cadáver, que hoje né, sempre foi enquadrado no artigo 212, que fala que você diminuir, menosprezar, expor um cadáver às cinzas ou os ossos, você está praticando um crime. E o Cristiano, muita gente colocou a culpa no IML, por exemplo, achou que tinha acontecido lá. Como foi uma morte violenta, né? Ele foi uma morte acidental, ele foi para lá, para o IML e foi necropsiado. Só que o Cristiano sai do IML e vai para um laboratório de Thanato. E o que aconteceu? Os 2 plantonistas que estavam lá, né, que teriam que estar cuidando do amor da vida de alguém e mantendo o máximo de sigilo, porque o correto é nem entrar celular dentro de um laboratório, eles resolveram filmar. Você chegou a ter acesso a esse vídeo na época? Gente, era absurdo. Era absurdo. Nossa, você não tem noção. Era ele, era um vídeo horrível. Eu vi esse vídeo porque esse vídeo, ele não circulou muito. Claro, ele circulou nos grupos e tal, mas ele ficou em uma plataforma de vídeos na internet durante um final de semana inteiro. E era o Cristiano Araújo, sim, morto, com essa parte aqui aberta, né? Sim. A cavidade aberta, porque quando a gente recebe um corpo necropsiado, a gente precisa reabrir para fazer um tratamento ali, né? Da cavidade. Eles reabriram, né? Que a gente não abre nada, a gente só reabre se vier do IML, né? Eles reabriram, pegaram um celular, estavam os 2 e começaram a se filmar. Olha quem, do tipo, né? Olha quem tá aqui com a gente. Aparece a cavidade aberta. Era horrível. A genitália. Era horrível, né? Era horrível. As partes íntimas dele. Aparece e isso tomou uma proporção onde... Eu me lembro do pai. Isso marcou muito pra mim. O pai chorando e pedindo. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Isso. Isso acabou com a memória da família. Não grava isso. Não... Teve a Marília Mendonça também, né? Teve. Também? Marília Mendonça vazou as fotos. Foram fotos técnicas, né, dela que vazou. Foram fotos técnicas. Eu não quis ver. Não tive acesso, sabe? O pessoal na época, não, você quer que eu te mande? Não me manda nada, isso é crime. Então parem, mas não adianta você falar, né? A pessoa tem uma curiosidade mórbida e muitas dessas fotos hoje valem dinheiro em muitos grupos, por exemplo. Caso que mais marcou Josiane, Cristiano Araújo. 2 plantonistas filmaram o corpo com cavidade aberta e genitália exposta. O vídeo ficou numa plataforma o fim de semana inteiro. O pai chorou na TV. Não compartilha isso. Depois disso, apertaram o artigo 212. Virou a Lei Cristiano Araújo no setor funerário. Isso vale dinheiro. Sim, muitos... É um mercado... Web, né? É uma coisa bem esdrúxula, né? E o Cristiano Araújo foi marcante pra gente, porque depois do que aconteceu com ele, deram uma apertada na lei, sabe? No artigo 212. Tanto que a gente chama de Lei Cristiano Araújo. Por conta dele ter sofrido, a gente chama na área de Lei Cristiano Araújo, por conta dele ter sofrido, e a lei na época tava uma mãe, e esses 2 dito cujo dizem que ainda estão na área, não sei, nem quero saber, pra ser sincero, porque pra mim é uma pessoa que eu não trabalharia mais em local nenhum, mas esse se tornou notório porque foi o Cristiano, enquanto Dona Maria, seu João, tá aí sendo exposto e a gente nem imagina, né? Verdade. Muitos devem estar sendo expostos, estão sendo expostos, e a gente nem imagina. Vamos ver se tem alguém que tem uma dúvida sobre o que a gente falou, porque eu tenho outras dúvidas aqui também sobre outros assuntos. Vamos lá. A Juliana Andreotti, ela perguntou aqui se teve algum caso de falecimento que te chocou muito, que te chamou muito a atenção. Eu comendo agora, vou falar meio que assim. Uma das coisas que me chocam bastante, Juliana, né? Isso. Oi, Ju. Uma das coisas que me chocam bastante são mortes por motivos banais. Uma delas foi essa moça que a vizinha simplesmente me joga um álcool nela e taca fogo, né? Crianças, eu fui preparar um corpo de uma criança e ele tinha 2 aninhos.
E ele chegou pra mim, eu fiquei sabendo que tinha sido violência, né? A mãe tinha espancado. E eu tenho mania de tirar a criança no colo, né? Eu retiro a criança no colo. Eu tenho esse costume, tanto que eu tenho a questão da menina, né? Que eu sonho com ela até hoje. E uma pessoa falou pra mim, foi porque você disse pra ela, vem com a tia. Quando você falou, vem com a tia... Falei isso, um seguidor que acho que foi você que falou. Um seguidor comentou, eu falei, Daniel tem toda a lógica. Você conta essa que é triste. E eu sempre tive esse costume de falar assim com eles, né? Vem com a tia que a tia vai cuidar. E aí quando eu fui tirar ele tava todo quebrado. E aquilo, eu não... Sabe, quando você sente, né, ali o corpo e o coração na hora daquela partida no meio, assim. Então, são uma das coisas que eu me lembro bem. Quando eu peguei ele completamente quebrado, eu falei, meu Deus do céu. Casos marcantes, como o rapaz que veio de Maceió jogar futebol em São Paulo, estava treinando, e aí simplesmente ele desequilibra, bate a cabeça e teve morte encefálica, né? Traumatismo, morte encefálica. E esse dia foi marcante porque eu estava com ele no laboratório, ele estava sendo preparado para fazer um translado aéreo, né? Iria viajar no compartimento de bagagem. E aí a técnica que estava comigo veio correndo e falou, Josi, vem aqui rapidinho. Ele estava prontinho esperando para sair no outro dia de manhã. Eu falei, olha o que tá passando. E a gente estava vendo, né, o Datena à noite, tinha filmado os órgãos dele, né, indo para doação. E aí ele estava com a gente no laboratório, eu assistindo ali, o Datena contou o que tinha acontecido, foi notícia aqui, e os médicos correndo, né, com as caixas, os órgãos, né, e entrando rápido dentro do helicóptero. E aí eu cheguei para ele e falei, foi lindo, você ajudou muitas pessoas, eu sou totalmente adepta, né, da doação de órgãos, e eu contei para ele. Cheguei, foi um momento de emoção minha, eu quis fazer isso, eu falei, foi a coisa mais linda, o momento que retiraram seus órgãos do hospital, e esse momento, você já ajudou muitas pessoas. Rapaz de Maceió veio jogar futebol em São Paulo. No treino, bateu a cabeça. Morte encefálica. Josiane preparou o corpo enquanto assistiu o Datena mostrar os órgãos dele indo de helicóptero para doação. Chegou perto e disse, foi lindo, você ajudou muitas pessoas. E assim, são coisas que marcam a gente, como ser humano, né? Como mãe, como irmã, como tudo. Não é porque eu trabalho com a morte que eu me tornei fria ou insensível, mas tem muitas coisas que acabam marcando a gente. Como essas foram que mais me marcaram, assim. Teve vários outros casos. O rapaz que noivou no sábado, né? E faleceu no domingo. Então chegou pra gente ali, aí chega a história junto. Nossa, ele ontem tava dizendo que ele ia vender a moto, que ele ia comprar um carro pra construir uma família. E ele tava saindo domingo de manhã pra trabalhar, vem um homem bêbado, embriagado e simplesmente tira a vida dele ali num acidente. Então são coisas que eu falo, gente, valoriza a vida, viva a cada momento, sabe? Porque pessoas que queriam estar vivos aqui, né, não tiveram essa chance de lutar pra viver, de estar aqui hoje com as suas famílias. Então são coisas tem bastante coisas que chocam a gente se tornam inesquecíveis na realidade. Ó, o Misso Oliveira, ele tá perguntando aqui a respeito de quando o cadáver chega carbonizado. Como é que é a preparação desse cadáver? Carbonização, né? A gente tem a diferença do queimado pro carbonizado, né? Queimado eu costumo receber bastante no laboratório, né? Como aconteceu com essa menina. E o carbonizado, geralmente, ele vai direto pro sepultamento. Agora, se ele tiver a parte ali da cavidade abdominal, que alguns ficam intactos, por incrível que pareça, o corpo carboniza e ainda fica ali alguma coisa na parte da cavidade. Aí até vai pro laboratório pra gente aplicar um fluido ali, mas dizer pra vocês que vai voltar ao normal, tem gente que promete, né, mundos e fundos, que faz e acontece. Na carbonização não tem como a gente retornar nada ali, infelizmente. Então a maioria vai direto pro sepultamento. Ó, a Camila Galvão, ela tá perguntando aqui qual foi o caso mais difícil de maquiar. Ou de preparar, né? Mas ela cita maquiar, que aí fica... Ela citou maquiar. Maquiar, tá. Um rapaz assistindo televisão com a mãe e levanta, vai beber água. Ele simplesmente levanta, toma água, volta por trás do sofá e se joga. Se joga como? Jogou da janela. Tira a própria vida, se joga O quê? da varanda. E aí, o que aconteceu?
A mãe queria beijar ele, ela não parava de ligar pra clínica, ela não parava de pedir pelo amor de Deus, e a gente, eu precisava de tempo pra fazer a restauração facial, e ela não queria, ela queria o filho, ela queria ver o filho, e foi um dos casos mais difíceis de fazer a restauração e de maquiar, porque a gente precisa de tempo pra trabalhar. Né? A gente precisa de tempo. E começou vários familiares ligando ao mesmo tempo. E o agente funerário, Josi, vambora. E aí tem coisas que você não pode fazer, porque uma restauração, eu preciso ali fazer sutura, né? Em cada corte que ele sofreu, eu tenho que fazer a sutura, eu tenho que vir com a massa restauradora depois. Ela demora a secar. E depois eu tenho que maquiar. E aí, por fim, eu falei pra ela, olha, a senhora escolhe, eu não tô conseguindo terminar meu trabalho, não. Então você tampa um lado do rosto, deixa só o outro lado que eu quero beijar. Ele tinha um lado totalmente perfeito, o ladinho que bateu ali danificou bastante. Então é um dos casos que foi mais difícil, assim, pra gente terminar o trabalho pra oferecer pra família um procedimento bem feito, né? Tem família que realmente não espera. O desespero é muito grande. Josiane alerta. Fotos de mortos famosos valem dinheiro em grupos na internet. É o mercado esdrúxulo do setor funerário. Marília Mendonça teve fotos técnicas vazadas. Josiane recusou ver. Não me manda, isso é crime. Enquanto famosos viram notícia, Dona Maria e seu João estão sendo expostos sem ninguém saber. A Mayara Amorim, ela perguntou sobre cabelos e unhas, se vocês também fazem como é feito em salão, ou se é a família que tem que fazer. Penteado, essas coisas. Quando a família se comunica com o agente funerário, que é esse momento, né? Por isso que eu falo, os agentes funerários, eles podem humanizar mais nesse ponto. Olha, você quer que deixe o cabelinho pra frente, né? Seca o cabelo, a gente tem secador. A gente tem prancha. Eu faço questão de lavar o cabelo dos meus cadáveres com shampoo e creme. Eu sou até vítima de preconceitos, né? Porque a pessoa fala da marca que eu uso a marca mais barato, que eu uso o creme mais barato. Mas o importante é a gente tratar, né? Eu tenho um grande número de corpos, então a gente compra o que está ao nosso alcance. Mas não saem sem lavar o cabelinho e sem passar um creme. Isso não são todos os locais que fazem. Quando os meus alunos vão fazer testes e perguntam, aqui não tem Josiane não, aqui pega o detergente, joga o detergente e acabou. Então eu lavo, né? Teve famílias que tem vídeos meus que eu publiquei que eu tô fazendo escova. Que eu tô ali com um secador, fazendo o que a família me pediu, seca o cabelinho. Então, só pra cortar cabelo que a gente não corta, eu não sei cortar cabelo. Né? Então eu falo pra família, olha, eu não proíbo, a gente lá na Agnus não proíbe. Você quer trazer alguém? Só que a pessoa tem que estar preparada. Tem que estar preparada, né? Teve um rapaz que foi cortar um cabelo de um senhor e a família que mandou, né? E ele tomava susto, ele não... Sabe, ele tava no nervoso, eu falei, você vai acabar estragando o cabelo dele, mas ele tava com tanto medo. Mas hoje a gente tem pessoas que fazem isso e falam, Josi, ó, se precisar cortar um cabelo, me aciona, que eu tenho os instrumentos, a tesoura que eu deixo, depois eu faço a desinfecção e corto o cabelinho lá no laboratório. Né? De mulher nunca precisamos chamar pra ninguém cortar, ninguém fazer, porque a gente consegue fazer uma escova, fazer uma prancha. Agora, quando a família não pede, a gente põe o cabelinho pra trás. Sempre no padrão. Tá. E a unha a gente pinta da cor que a família pede. Família manda esmalte. Você falou que teve unha de gel também, né? Hoje tem uma moça que também tá na internet aí, lá fora do Brasil, ela leva tudo. Ela leva aquele forninho, sabe? Ela faz tudo, new designer, né? Ela leva o forninho, ela faz a unha em gel. Faz tudo na própria funerária. Já tá, esse mercado tá crescendo bastante da estética, né? Da tanatoestética, que é a estética da morte. Josiane abre a porta do lado mais perturbador do setor funerário. Necrofilia. Mercado de fotos de mortos famosos e violação da dignidade pós-morte. A expressão festa no IML não é piada. É código para redes de abuso envolvendo agentes funerários, funcionários de IML e funerárias no Brasil. O caso Cristiano Araújo mudou a lei brasileira. 2 plantonistas filmaram o corpo com cavidade aberta e o vídeo circulou por dias. O artigo 212 foi endurecido. Evita Peron sofreu necrofilia e necromancia por décadas. O morto sem voz é o mais vulnerável. O que mais dói nesse vídeo não é a necrofilia, é a criança de 2 anos que chegou quebrada, espancada pela própria mãe. Josiane pega crianças no colo ao receber e sentiu cada fratura. Não é porque trabalha com a morte que ficou fria.
Tem coisas que ficam na memória e na alma para sempre. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0